Glória a Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Vamos à palavra, amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Abençoa cada irmão, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra fala do ministério de um homem chamado João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. E faz algumas semanas já que o Senhor tem falado bastante comigo através da vida de João Batista. Nós ministramos uma palavra aos jovens aqui na reunião presencial dos jovens sobre João Batista. E hoje eu gostaria de trazer algo sobre esse ministério, sobre esse chamado, sobre esse propósito, sobre o que Deus fez na vida desse homem, porque eu creio que essa palavra ela é profética e ela continua ecoando nos dias de hoje e pode sim fazer milagres nos nossos corações, pode sim trazer restauração, pode sim trazer avivamento, pode sim trazer novidade de Deus para a sua vida hoje. Hoje. Amém? 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 Pode haver uma grande transformação na sua vida hoje. Hoje. Deus só precisa de um momento para fazer em ti uma nova história. Deus só precisa de um momento para plantar no teu coração nova semente. Deus só precisa do teu quebrantamento para arrancar do teu coração coisas que vêm te atrapalhando. Os homens, para passar conhecimento para o outro, ele programa, né? Ele faz uma programação, ele precisa de meses, ele precisa de anos. Há formações, há profissões que precisam de 5 anos, outras que precisam de 6 anos, outras que precisam de 9 anos. Sabia? 9 anos para aprender, para acontecer algo, para dizer, pode ir, pode trabalhar sozinho. 9. Sabe quantos anos estuda um cirurgião vascular pediátrico para dizer assim, eu posso trabalhar como cirurgião vascular pediátrico? 12 anos de estudo, 12 anos de estudo, para receber a carteirinha de cirurgião vascular. 12 anos. É isso o máximo do requinte, do refinamento que a ciência humana consegue chegar. O nosso Deus, ele não precisa de 12 anos, ele precisa de um momento, de uma abertura, ele precisa do seu coração aberto por um instante, para que a obra dele brilhe, para que a luz reine, para que as trevas sejam constrangidas. Então, abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Abra o seu coração. Essa deve ser a nossa reação à palavra, um coração aberto, um coração quebrantado. O ministério de João Batista, ele se levanta após 400 anos de silêncio, um período chamado silêncio de Deus, ou silêncio bíblico, o período entre o profeta Malaquias e o início dos evangelhos, meu amigo Marcílio. Houveram 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento e o nascimento de Cristo, e um pouquinho antes ali do ministério de Cristo ser consumado na sua
na sua idade adulta, aos 30 anos, quando Jesus começou o seu ministério. Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista se levanta, respondendo ao chamado do profeta Isaías, que diz: haverá uma voz que clamará no deserto, endireitai os caminhos, aplainai os montes, soterrai os vales, preparai o caminho do evangelho do Senhor. E João Batista se levanta para quebrar esse silêncio, para trazer de volta uma mensagem que anuncia a Deus, para trazer de volta a organização à terra. Quem aqui já ouviu falar de entropia? Entropia. A entropia é uma propriedade da química e da física. E ela está em todos os lugares. E ela fala que tudo o que é deixado só à natureza, tudo o que é deixado livremente à natureza, ele tende à desorganização. Ele tende a se desorganizar. Não há nada que você deixe assim arrumadinho e você abandone que se arrume mais. Não, ele se desarruma. O maior exemplo de entropia, agora você vai me entender, é o adolescente. Não há nada arrumado que um adolescente não desarrume. Não é verdade, irmã Graça? Irmã Graça olhou para trás assim. É verdade. Fala, Deus. Essa é a entropia. Isso acontece na física, isso acontece no universo. Grandes leis da física, como a lei da termodinâmica, foi baseada na entropia. E o que eu quero dizer com a entropia e o ministério de João Batista? Porque Deus criou o mundo de maneira organizada. Deus criou o mundo harmonicamente. Deus criou o mundo perfeitamente. Ainda hoje, tantos mil anos depois da criação, nós somos seres tão complexos, somos tão organizados. Mas o fato é que o homem sem Deus, o homem no pecado, o pecado é o fator da desorganização do coração do homem. O pecado é o fator que desorganiza a criação de Deus. O pecado é o fator que afasta o homem do Pai. E o homem longe do Pai, ele tende ao caos, ele tende ao pecado, ele tende à desgraça, ele tende àquilo que não constrói, mas pelo contrário, aquilo que destrói. O homem sem Deus, ele tende à entropia, ele tende a viver por essas leis naturais, ele tende à desorganização, ele tende ao caos. Uma família deixada só, ela se desorganizará. O homem sem Deus, ele tende à desorganização, por mais que por fora ele pareça muito bem organizado. O seu coração, sem Jesus, ele é sim desorganizado. E a gente vê isso em muitos exemplos. Eu poderia aqui citar muitos exemplos sobre a desorganização nos nossos dias. Eu poderia citar muitos exemplos sobre a desorganização nos tempos bíblicos, nos tempos de João Batista. E João Batista, ele nasce após 400 anos de silêncio de Deus. Então, se o homem se desorganiza sem Deus, imagina como não estava a sociedade judaica 400 anos depois da última voz de Deus na terra. Estava o caos. Vamos falar da gente agora? Imagina como estava a sua vida longe de Deus. Imagina como estava a tua vida antes de você entender de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Posso apertar mais? Imagine como estaria a sua vida hoje se não fosse Jesus. Talvez muitos nem estivessem vivos. Eu não estaria vivo. Eu tenho uma certeza, nem a senhora, irmã Graça. Porque aos 9 anos eu fui curado por Jesus de uma doença que me levaria naturalmente à morte. O meu corpo caminhava para a entropia, para a desorganização, aos 9 anos de idade. Minha mãe se ajoelhou comigo no banco de igreja. Se a mãe estiver me ouvindo, um beijo, mãe, obrigado. Aos 9 anos de idade, se ajoelhou comigo no banco da igreja e nós clamamos. E a partir daquele dia eu fui curado. Uma doença que não tinha cura. Não tinha cura. Se não fosse o Senhor... Diz Israel, se não fosse o Senhor. Não é, Davi? Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Evangelho. Se não fosse o poder de Deus. João Batista, ele se levanta como essa voz que vem quebrar essa tendência à desorganização. Que vem quebrar a tendência natural ao caos. Que vem quebrar com o mal do diabo, do pecado, da maldade do mundo na tua vida e na tua casa. Ele vem para se levantar no meio de Israel e dizer, ei, a vida tem jeito sim, ei, Deus vai enviar o seu filho, ei, eu estou preparando o caminho, porque virá um que batizará com fogo do Espírito Santo.
Venham se batizar nas águas, porque virá um que batizará com fogo. E ele está aqui nesse lugar para te batizar nessa noite, para avivar a tua fé. E eu gostaria de chamar essa pregação. Às vezes a gente acha que a pregação vai ter um nome, mas depois dela a gente viu que nem era. Mas eu gostaria de chamar essa pregação de o Salmo de João Batista. O Salmo de João Batista. Mas Timóteo, que heresia. João Batista nunca escreveu um salmo, eu não sei se ele escreveu. Mas eu quero falar sobre a vida dele. Salmo significa cântico. E eu tenho certeza, assim, que se ele fosse escrever uma música, ele falaria, o título da música seria Arrependimento. Que ele só pregava arrependimento. A vida dele era uma canção que dizia arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, Israel. Arrependam-se, porque o arrependimento é o caminho para tirar vocês da entropia, para tirar vocês da desorganização, para tirar vocês do caos. Nós somos uma sociedade que tende tanto a desorganizar-se sem Deus, que nós precisamos pintar um mês de amarelo para lembrar a sociedade de que o suicídio não é um caminho, de que não vale a pena se matar. Nós vivemos numa sociedade tão caótica que o mapa da violência, quando sai em 2020, mostra uma realidade tão cruel de mulheres dentro das suas casas sendo violentadas pelos seus maridos, jovens perdendo suas vidas, morrendo de bala, usando drogas, as farmácias batendo recorde de venda de remédios tarja preta, nas feiras onde se vendem frutas, onde se vendem verduras, nas feiras onde se vende alimento. Ali tem a banquinha da tarja preta, tem a banquinha do diazepam, tem a banquinha do remédio controlado. No mesmo lugar onde se vende saúde, se vende também a tentativa de se desligar um pouco, de se apagar um pouco. Eu não estou aqui pregando contra remédios, se quando são bem indicados tem um valor muito importante. Tome remédio se você foi realmente avaliado, examinado. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos batido todos os recordes de tentativas de tentar resolver os nossos problemas sem Deus. Eu quero te dizer, te dar uma notícia nessa noite. Sem Jesus não há solução. Sem Jesus não há solução perfeita. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há cura perfeita. João Batista, ele vem pregar sobre o caminho. E esse texto que nós lemos aqui de Lucas 3, ele é uma citação do profeta Isaías que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Endireitai o ermo. Endireitai o caminho. Você sabe de que Isaías estava falando? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías não viu o cativeiro babilônico com seus olhos, mas o Senhor o levou a profetizar sobre o cativeiro babilônico. E essa referência de Isaías capítulo 40, que é citado pelo evangelista aqui Lucas, é uma referência à saída da Babilônia. Para quem não sabe, meus irmãos do YouTube, tem gente aqui que se converteu ontem, está aqui nos ouvindo. Houve um tempo em que Israel desobedeceu tanto, que eles foram levados escravos para a Babilônia. Escravos. Em 3 levas, né? Primeiro levou aquela leva lá de Daniel, seus amigos, os príncipes, a elite de Israel foi levada, de Jerusalém foi levada. Depois, numa segunda leva, trabalhadores, profetas, Ezequiel foi no meio. Na terceira leva foi todo mundo, ficou só mendigos e pessoas doentes. E Isaías, ele levanta essa voz, dizendo: o ermo será vencido, o caminho será aplanado, o monte será nivelado, o vale será aterrado, o caminho tortuoso será endireitado e a glória do Senhor será vista em toda a terra. Ele está falando aqui sobre o ermo, o caminho. O caminho ermo era o apelido da estrada, do caminho que ligava Babilônia a Jerusalém. Era um lugar físico. Era um lugar conhecido, era um lugar onde se caminhava entre uma cidade e outra, onde os negociantes andavam, onde as pessoas costumavam ir de uma cidade a outra. Era o caminho ermo, era um caminho difícil, tinham lugares tenebrosos. Aqui a Bíblia se refere a esse caminho como um lugar escabroso. Ele diz, mas em Cristo, Isaías falando, em Deus, esses lugares escabrosos serão aplanados.
E João Batista, ele vem como um reforço, porque a profecia de Isaías se cumpriu sim. Houve um dia em que, através de um homem chamado rei Ciro, da Síria, o povo de Deus foi liberto e voltou e andou pelo caminho ermo e chegou de volta em Jerusalém e encontrou de volta as suas casas e voltou de volta para a sua terra e construiu de novo o templo. Houve sim esse tempo. E João Batista, ele se levanta agora para tornar essa profecia ainda mais excelente e dizer: aquele caminho que Israel percorreu, saindo da Babilônia, que representa o lugar do pecado, o lugar terrível, de volta para Jerusalém agora, em Cristo, todos nós devemos percorrer esse caminho. Todos nós devemos percorrer o caminho que nos tira da Babilônia do pecado, da Babilônia do caos, da Babilônia da entropia, e caminhar um caminho em direção ao céu, em direção à Nova Jerusalém, em direção ao nosso chamado, em direção ao nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa salvação. João Batista se levanta nos chamando, escrevendo um salmo: ei, se arrependam, venham, vamos vencer o ermo, vamos voltar para Jerusalém. É um caminho difícil, sim, mas é um caminho que é preparado. No ato da caminhada, ele vai sendo preparado. Aí eu quero perguntar a você: com que força esse caminho físico para Isaías, ermo, esse caminho ermo foi preparado? Será que foi na força de grandes guindastes, grandes tratores, grandes caminhões, nivelando montes, aterrando vales, endireitando caminhos tortuosos, removendo pedras do caminho, colocando flores, jarros, iluminando o caminho? Com que força se prepara esse caminho? Eu te pergunto, você, ei, que força te tirou da Babilônia? Ei, você, que força te tirou do pecado? Ei, você que está me ouvindo, você do YouTube, vocês irmãos que estão aqui na igreja, que força que te tirou? Que força que tem te sustentado a cada dia? Que força que tem te livrado do mal? Eu quero te dizer, é a força do Senhor que ouve a voz do coração arrependido. É a força do Senhor que ouve a voz do coração quebrantado. É a força do Senhor que ouve a voz do que clama. Ele diz: ei, vós, clama, porque eu endireitarei os caminhos tortos. Clama, te arrepende, porque eu derrubarei os montes. Clama, porque eu aterrarei os vales. Clama, vós, porque eu te escuto. Oh, glória a Deus! Aqui está a ferramenta, aqui está a força, aqui está o nosso alívio, aqui está a nossa confiança, aqui está a ferramenta que Deus entrega na sua mão, na vida de todo aquele que escuta essa palavra e dizendo: meu filho, se arrependa e eu sou contigo, se arrependa, deixe para trás as velhas coisas, se arrependa e eu aplanarei os teus caminhos, ande como arrependido. Quem quer? Não? Quem quer estar no meio de um vale? Quem já passou por vale aqui nessa vida? 3 pessoas, ô povo abençoado. Só 3 pessoas passaram por vales aqui. É porque não passou ainda, né? Entendi. Boa. Ainda estou passando, né? Quem quer aqui está no meio de um vale, ou já esteve em meio a um vale, ou ainda está em meio ao vale, e viu esse vale ser aterrado, e viu a terra subindo debaixo dos seus pés, e viu o Senhor com mão poderosa, como Davi cantou, a mão do bom samaritano que se estende, que passa azeite e vinho nas feridas, que bota em cima do animal e leva para uma pousada e paga a conta, e dá o abrigo e cura as feridas. Quem já viu isso acontecer? Eu já passei por isso. Essa música é sobre mim. Essa música é sobre o pecador que se arrepende, que encontra Cristo, que é renovado, que tem suas feridas curadas, que tem a sua alma renovada. Todos nós somos alvo dessa canção. Quem aqui quer ter seus caminhos tortuosos endireitados? Aqui a Bíblia diz retificado. Sabe o que é retificar? É tornar reto. Uma coisa que é torta
sabe, um labirinto que é impossível, um caminho pedregoso que é ruim de passar. A Bíblia diz que pela força do Senhor, que ouve a voz do arrependido, os caminhos tortuosos são retificados. Oh, glória a Deus! É a força do Senhor que escuta a voz do coração arrependido. Agora eu quero te contar uma coisa. O arrependimento, ele não é para ser vivido ou feito uma vez na vida. O seu nome é para ser arrependido. Lá vai o Ricardo. Que Ricardo? O Ricardo arrependido. Deus é para olhar do céu e dizer, está aqui o Anderson. Qual o Anderson? O Anderson arrependido. O Anderson que se arrepende todo dia. O Anderson que se entrega todo dia. O Aurélio que, ao perceber o seu pecado, o seu erro, ou a sua velha natureza, se arrepende, se prostra, se ajoelha, se humilha, dizendo, Senhor, eu clamo com uma voz arrependida do deserto, endireitai as minhas veredas, endireitai os meus caminhos. Quem quer viver isso? E aqui, vou falar de 4 mais para frente, mas agora de 2 expressões aqui dessa profecia de Isaías. A primeira, já falei até, os vales aterrados. Quando você está lá embaixo, numa situação difícil de vale, geralmente um lugar úmido. O salmista Davi fala de um vale como o vale da sombra da morte. Um vale difícil, um vale é um lugar tenebroso, um lugar úmido, um lugar onde não se firmam os pés. É o famoso dia mau. O Senhor ouve a voz de quem está no dia mau. Basta que haja o sincero arrependimento no teu coração. E o Senhor ouve a tua voz. E o Senhor aterra os vales. Amém? Outra expressão é que o Senhor nivela os montes. Aí você diz, não, eu quero estar no monte. Nivela não, Senhor. Eu quero estar por cima. Eu quero estar lá em cima. Sabe o que é que João Batista nos ensina? Ele está dizendo assim, ó, o coração arrependido, ele clama a Deus no vale para o Senhor aterrar. E ele clama a Deus no monte, para a vaidade do monte não corromper o seu coração. Porque lá no monte, quando alguma bênção você recebe, quando você é promovido, quando a tua conta recebe um dinheiro, vem uma tentação de colocar ali o teu coração. O coração arrependido, ele não cai nessa tentação, porque antes ele se humilha, ele se ajoelha e diz, eu não dependo disso para te orar, eu vou te clamar no vale e no monte, porque Deus é Deus de montes e de vales. Não deixe o monte te emocionar, não deixe o monte te iludir, porque o diabo muitas vezes aproveita-se da situação do monte para dizer, me adora, que eu te darei tudo o que tu está vendo, se prostrado me adorares. E quantos irmãos já foram feridos em cima do monte, porque não souberam vigiar, se humilhar no dia bom e dizer, eu não dependo daquilo que eu tenho, porque o meu Deus é o Senhor de todas as coisas. Você entende isso? O coração que se humilha no dia do monte é o coração que não murmura no dia do vale. Porque Paulo diz, eu sei viver em fartura e eu sei viver em escassez, portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele nem murmura no dia mau e nem se emociona no dia bom. E nem fica deslumbrado. Oh, que coisa maravilhosa esse dinheiro na minha conta. Oh, como eu sou bom, como eu sou lindo. E às vezes você nem fala, mas o coração fica vaidoso. O coração arrependido lança fora a vaidade, porque ele entende que tudo que é bom vem do Senhor. Quem quer viver essa vida? Hein? Quem quer viver essa vida de quem tem um coração que se quebranta, que é quebrantado, continuamente quebrantado, e que o Senhor o ouve, e que a voz do Senhor transforma os seus caminhos. Quem quer? Eu quero. Você quer? Você quer? Você que está no YouTube aí quer? Diga aí no chat. Você quer? Quer mesmo? Quer mesmo? Você quer orar e Deus te ouvir? Você quer estar no vale e sentir a terra te levantando? Você quer estar no monte e sentir Deus te nivelando? Você quer estar diante de um caminho tortuoso e ver ele sendo retificado? Não?
Sim ou não? De verdade? Aí sabe o que é que João Batista pregou? Ele pregou isso. Ó, eu sou essa voz. Se arrependam, se arrependam. Aí uma multidão se arrependeu, Aurélio. A Bíblia fala aqui em Lucas 3, diz assim, ó, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. As multidões, tá? As multidões. Agora eu quero ver se você quer mesmo. Você imagina aí João Batista pregando. Ei, pessoal, vocês se arrependam. Estão pensando o quê? Bora. A vida de vocês está ruim, vocês estão vivendo de farsa. Estão disfarçados. Se arrependam. Jesus vai vir o Filho de Deus sobre a terra. Aí tá lá um monte de gente, é mesmo. Bora se batizar, bora pro Jordão, bora. Chegou o dia do meu batismo, vem pai, vem mãe, meus tios, vamos ver o dia do meu batismo, vamos. Aí João Batista olha para eles e diz assim, raça de víboras. Se fosse hoje, hein? Quantos ficavam? O pastor Walter forma uma turma de batismo. Aí o pessoal se apronta, pastor, se penteia, chama a família, liga a câmera, várias lives assim, ao Instagram e tal, YouTube, pá. Aí o pastor pega o microfone aí, bem-vindos batizandos, também conhecidos como raça de víboras. Sejam bem-vindos. O que era que ia acontecer no dia de hoje? Na geração do mimimi. O que era que ia acontecer no dia de hoje? Textão na internet, cancelamento da Igreja Nova Vida Aço na internet, talvez a live caísse por discurso de ódio, talvez alguém ficasse chorando a noite todinha, chegasse no outro dia no médico, eu estou ansioso porque meu pastor me chamou de raça de víbora. Aí eu pergunto, você quer mesmo orar e Deus te ouvir? Você quer mesmo clamar e ver teus caminhos sendo aplainados? Você quer mesmo orar e vendo os caminhos tortuosos sendo retificados? Pois abra o seu coração para o confronto da palavra de Deus. Escute a palavra, abra o seu coração para a profecia e para a exortação. Abra o seu coração no dia em que você ouvir e você gostar. E também no dia que você ouvir e você não gostar. Porque não é pela força de homens, mas é o que está escrito na palavra. E aquele que abre a ferida é o mesmo que sara, é o mesmo que cura, é o mesmo que confronta. E a Bíblia diz em Provérbios por várias vezes que o confronto ele é uma prova de amor e que aquele que escuta a exortação e a recebe é o sábio. E o tolo, ele foge da exortação, mas o sábio ama a exortação porque Deus exorta aquele a quem ama. Só que nós somos a geração que não aguenta escutar. Tá? Nós somos a geração da experiência. E eu falei para Lana, eu gosto de correr, sai correndo. Estou de fora, sai correndo aqui na Tembege. Alguns irmãos já me viram. Ei, Pai do Senhor. O Éder de vez em quando encontra comigo, ele de bicicleta e eu correndo. Até o mercado. Aí gosto de ir ouvindo louvor, ouvindo podcast. Aí uma vez eu estava ouvindo um ministro, uma pessoa, num podcast, falando sobre a igreja moderna. Aí beleza, eu vou correr ouvindo e vou aprender a palavra e vou me edificar, ainda vou correr. E aí esse pastor ele falou, meus irmãos, nós precisamos entender que essa geração, a geração Z, a geração Y, a geração C, sabe? A nova geração, a geração C, chamada C de Covid, é verdade. A geração que tudo é online, a geração que está distante socialmente, mas que tem cursos online, que se concentra na internet. A geração até 10 anos de idade é chamada agora geração... Eles inventam nome para tudo. Aí essa geração é a geração da experiência. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua igreja, disse o ministro, é formar uma fila. Não deixa a porta aberta e as pessoas entrarem, não. Forma uma fila lá fora. Porque nessa fila... Quem for passando no carro vai dizer, que fila é essa? Tem alguma coisa boa ali dentro para o pessoal ficar nessa fila. Aí todo mundo vai querer entrar. Aí quando entrar na igreja, passa um perfume na igreja, assim, fecha. Quando abrir, o pessoal vai entrar sentindo um cheiro.
aí vai ser atraído por aquele cheiro, porque os primeiros 15 minutos de alguém num lugar novo vão definir se ele vai voltar ou não. Aí na hora do louvor, faça isso, pinte a parede de tal cor, coloque aquilo, porque essa geração é da experiência. Faça uma música assim, o ar-condicionado, temperatura tal, e ele foi descrevendo tudo o que deveria acontecer no culto para que as pessoas voltassem. Mas ele esqueceu de dizer que é bem-vindo, é o Espírito Santo, é de Deus, é no sol, é no calor, é no frio, é na neve, é no aberto ou no fechado. Essa geração tem que experimentar, é o arrependimento. É isso, nós somos a geração da experiência. Se João Batista pregasse hoje, muitos fugiriam, correriam e ele seria cancelado, porque ele chegou para pregar para os que iam se batizar e disse raça de víboras. Imagina o que ele não dizia com quem não queria se batizar. Mas nós somos a geração que não escuta o confronto. Nós somos a geração do meu bichinho. Quando eu era menino, o professor dizia uma coisa certa com a gente de forma dura no colégio. Meu irmão uma vez chegou em casa chorando, revoltado. A professora falou isso de mim. Minha mãe disse, essa aqui é a boa. Mas eu quero mudar de sala. Vai não, vai ficar nessa sala. Essa aqui é a boa. Mas hoje, se a professora disser assim com o menino, já está na rede social. E o pai vai processar a escola e meu bichinho. Não fala isso do meu bichinho, não. Meu bichinho, ele é especial, porque ele é assim mesmo, ele é diferente. Deixa ele, meu bichinho. Vai nessa. Vai criar um filho sem exortar. Vai criar um filho sem corrigir. Lá na frente, isso vai ter um preço emocional gigantesco na cabeça dele. Porque a Bíblia diz que nós corrigimos a quem nós amamos. A falta de correção é uma prova de desamor. E aí João Batista, amando aquele povo, sabendo da sua missão, do seu propósito, do seu ministério, olhou para eles e disse, raça de víboras. E aí eu fui entender por que víboras. Por que ele não chamou de filho de Barrabás, de fariseu. Raça de víboras. Como é os meninos do Carmezinho aqui. Filho do Nabucodonosor. Raça de víboras. Se o Jeremias estivesse aqui, ia ter um bocado, não era, Carlos? A víbora era uma serpente muito pequena, comum naquela região, no deserto. E era uma serpente que, quando ela estava parada, ela era muito parecida com um graveto. E as pessoas iam pegar gravetos, ou iam passando perto de um graveto, quando pensava que não, a serpente ia aí, picava. Uma serpente venenosa, uma víbora. E aí João Batista diz, raça de víboras. Quem foi que lhe induziu a desprezar o dia da ira do Senhor? E não venham dizer, somos filhos de Abraão, porque se o Senhor quiser, dessas pedras suscita filhos de Abraão. Sabe o que é que João Batista estava dizendo? Ei, raça de víboras, vocês parecem ser um graveto, mas vocês são víboras. Ei, vocês se disfarçam de filhos de Abraão, mas vocês não têm aliança com o Deus de Abraão. Vocês se disfarçam de bonzinhos, mas o coração de vocês está podre. Por fora vocês estão belos, mas por dentro estão em pecado. Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É isso. Nós precisamos ser confrontados com essa palavra. E entender que sem Cristo nós somos pecadores. Sem Cristo nós somos condenados ao inferno. Sem Cristo não há salvação. Nós não podemos nos achar bons, não podemos disfarçar as coisas. Ora graveto, ora serpente. Ora graveto, ora serpente. O pastor está perto, é graveto. O pastor está longe, é serpente. O irmão está perto, oh querido, a graça e a paz. O irmão está longe, mete a língua, o veneno da víbora que mata. A fofoca, a conversa maldita, o disse que me disse, a conversa não checada, o que vai se espalhando, o que vai se aumentando, espalhando um veneno no meio da igreja. O João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Oh, glória, que palavra maravilhosa. Eu estou gostando. A geração da experiência precisa ouvir as verdades da palavra e entender que o que salva não é a sua experiência, mas o que salva é a experiência do Espírito Santo de Deus.
Lá em Atos 2, não tinha fila, não tinha cheiro, nem tinha ar-condicionado, mas foi a maior experiência da história da humanidade, quando o Espírito de Deus desceu sobre a terra, em línguas de fogo, enchendo homens do mesmo Espírito, trazendo a união e levantando ali a igreja do Senhor. E cadê o ar-condicionado, pastor? E cadê o cheiro? E cadê a fila? Não tinha. E isso não é necessário. É claro que nós precisamos de um conforto, de um lugar legal, de um data show, se possível, de cadeiras boas. Mas isso não pode definir o lugar onde nós congregamos. Isso não pode definir o nosso ministério, o nosso chamado. Não pode. Porque a nossa aliança é com o Senhor. A nossa aliança é com a palavra. E ela é aonde for. Ela é na igreja bonita, ela é na igreja simples, ela é na grande igreja, ela é na pequena, ela é na rádio, ela é num banheiro, ela é numa lágrima que se escorre, ela é num grande empresário, ela é na beira-mar, ela é num bairro da periferia. A palavra de Deus é palavra em todos os lugares. Arrependei-vos e percebam isso, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E quando a palavra te confrontar, não fuja, não grite, não vá para a internet. Antes, se ajoelhe, se arrependa e mude. E mude, receba nos peitos essa palavra. Pá! Eita Deus! Você diz assim, ô Senhor, obrigado. Quem já recebeu uma exortação assim que veio bem no meio do peito? Pá! Eu já recebi uma dessas, meus irmãos. Não sei se eu conte. Estamos terminando. Raça de víboras, como é o próximo tópico. Foi assim. Eu trabalhava na UTI de um determinado hospital aqui na cidade. E aí, eu tenho um chamado, e minha mãe tinha sonhado com isso, e os irmãos tinham profetizado que o Senhor ia me usar para curar pessoas em estado bem difícil. O Senhor ia me usar para levar salvação a essas pessoas. Pessoas que estavam... Isso eu ganhei uma fama por causa desse chamado. E aí, eu comecei, sabe? Aquele gás, irmã Shirley. Uma pessoa bem doente, eu esperava o pessoal sair de perto e tal, ia lá no ouvido. Meus irmãos, e para a glória de Deus, aconteciam milagres. Eu dizia assim, fulano de tal, se você está me ouvindo e você recebe o evangelho, aperte a minha mão. Aí a pessoa em coma lá, chumbada, fazia... Aí, glória a Deus, Deus te abençoe, você está na família de Jesus, seja bem-vindo à família de Jesus, e glória a Deus. Uma bênção. Aí aconteceu uma, aconteceu duas, 3. Teve uma vez que a pessoa estava com um tubo na boca e balançou a cabeça, que o tubo fez assim no dente. Ó, pá, pá, pá. Aí eu até cantava. A pessoa me convence se tu parar de cantar. E assim começou o ministério de louvor na minha vida. Eu fui tocar bateria. Vocês entendem, né? Era o único jeito de entrar no louvor. Aí, teve uma vez que eu fui orar, cheio de... hoje, vai acontecer milagre. Já era meia-noite, todo mundo estava mais ou menos já naquele esquema de revezamento. E tinha bem pouquinho a gente, meia luz. É hoje, é agora, bora. E vamos, e tal. E é o evangelho, Jesus te ama, e bora, e se arrepende, e vai. Se você quer aceitar Jesus, aperte a minha mão. Vai. Te dá mais uma chance, viu? Olha, se você está me ouvindo, recebeu o evangelho, aperte minha mão. Aí, Senhor, repreende o inferno desse lugar. Dá só 1 minuto de consciência a essa pessoa. Se você entendeu esse evangelho, aperte a minha mão. Aí eu fiquei, né? Aí eu senti no meu coração uma pergunta. Eu senti no meu coração uma exortação. Eu senti no meu coração uma palavra que murchou minhas orelhas. Que perguntou assim para mim: até quando tu vai depender de sinais para crer que eu estou fazendo a minha obra? Até quando tu vai se alegrar só quando alguém apertar a tua mão? Até quando o teu ministério vai depender do que você vê? Você já recebeu essa palavra? É verdade, Jesus. Eu não sou nada, eu não sou digno. Eu sou um pecador mesmo.
O Evangelho, meus irmãos, o crescimento do Evangelho é disposto ao coração do que ouve a palavra e a teme, do que ouve a palavra de exortação e a recebe e se arrepende e muda o seu caminho. Ainda que o Senhor te chame de raça de víbora, Ele não está te chamando para te humilhar, Ele está te chamando para te corrigir, para você deixar de ter dois comportamentos e ter só um comportamento, o comportamento do Senhor, porque depois do arrependimento vem o batismo, depois do batismo vem o avivamento na tua vida. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Então, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, arrependa-se. Se em alguma área da tua vida você tem sido ora serpente, ora graveto, ora filho de Abraão, ora fariseu, se converta nessa noite, se arrependa nessa noite e diga: Senhor, nunca mais eu serei como uma serpente venenosa nessa terra. Nunca mais eu vou trabalhar contra. Nunca mais eu vou jogar no time adversário. Eu estou agora no time de Jesus. E eu vou trabalhar a favor. Amém? Aí eu pergunto, quer mesmo? Todo mundo diz que quer ter o caminho aplanado, ter o caminho torto, endireitado. Todo mundo quer no dia do vale orar e ver a terra subindo. Todo mundo quer ver os milagres. Mas o Evangelho está disposto ao coração que se arrepende. Ao coração que escuta a palavra de exortação e a recebe. E aí João Batista continua a sua pregação, o seu salmo, e diz assim: já está posto. Ele fala de Abraão, fala das víboras aqui no versículo 9. Ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, essa palavra anuncia o ministério de Jesus. Ele compara o ministério de Jesus como um machado posto à raiz, para tirar árvores que não dão bons frutos. É uma palavra dura, sim ou não? Todo mundo imagina Jesus em outras facetas, mas aqui está uma revelação do Cristo, que é perfeita, que não é contraditória, que é complementar ao ministério de Cristo, dizendo: Jesus é aquele que é como um machado posto à raiz de uma árvore má. E ele diz: já está posto. Essa palavra, ela anuncia um julgamento futuro, mas ela diz que esse machado já está trabalhando. Esse machado já está agindo. Esse machado já está à disposição da igreja do Senhor. Pensa numa terra fértil. É o coração do homem. É o coração da mulher. Pensa numa terra fértil. O que você deixa plantar, cresce. Pensa numa terra fértil. É o seu coração, é a sua mente. Aquilo que vai sendo plantado, que você aguar, que você estimular, que você deixar, aquilo vai virando verdade, aquilo vai compondo você, aquilo vai virando o teu assunto, aquilo vai virando a tua boca, aquilo vai virando o teu jeito, aquilo vai dizendo como você se comporta, aquilo vai dizendo como você trata as pessoas, aquilo vai determinando o teu futuro, as tuas escolhas. Se um dia no teu coração for semeada a ideia de que você vai chegar à profissão tal, e você regar essa semente, e você se esforçar por essa semente, vai acontecer uma obra e você vai alcançar o teu objetivo. Mas se um dia for plantado no teu coração uma semente má de que você não preste, que não tem jeito, ou de que fulano não preste, de que não tem jeito, e você der lugar, e você alimentar essa semente do mal, ela vai crescer, ela vai dar fruto, e ela vai brotar como verdade na tua vida. Há famílias que são crescidas e semeadas mentiras. E Satanás é o profissional. A Bíblia diz que enquanto o dono do campo dormia, veio o seu inimigo e plantou joio na sua plantação de trigo. Aí o dono do campo acordou e viu e disse: e agora o que faremos? Os trabalhadores, vamos arrancar o joio? Ele disse: não arranque, porque ao arrancar o joio sem querer, poderá ser que vão arrancar também o trigo. Então deixa no final, aquele que der fruto é trigo, o que não der fruto é joio, será queimado e lançado no fogo. Uma palavra semelhante, complementar a essa que nós estamos lendo aqui. O coração do homem é fértil. A mente humana é fértil, para o bem e para o mal.
Aí João Batista está dizendo, o machado está posto à raiz para cortar a árvore que dá maus frutos e a lançá-la no fogo. Ei, caminha pelo teu coração nessa noite e vê se há fruto bom ou se há fruto mau. E aquilo que for árvore mal, coloca nas mãos de Jesus e diz, machado, vem cortar esse sentimento terrível do meu coração. Vem cortar esse mau comportamento, vem cortar isso que tem me afligido, vem cortar essa enfermidade que eu mesmo deixei que seja plantada. Sabe por quê? O que era que o dono do campo estava fazendo quando o inimigo veio plantar? Estava dormindo. Estava dormindo. Não estava acordado, não estava vigiando. Estava distraído. E aí o inimigo veio e semeou. Tá vendo? A irmã Nalinda fez assim contigo. Pá. O inimigo foi lá e... Olha aí o pastor Timóteo. Quando ele falou na pregação naquele dia lá, não sei o que, para tipo... Aí daqui a pouco eu não gosto de Timóteo. Acabar. Ainda é feio. Nem dele. E aquilo vai crescendo. Um orgulho, uma vaidade. Eu também não vou mais não. Se ela não vier até mim agora, eu também não vou mais não. E fica lá aquela semente. E aquela árvore vai crescendo. E se meu marido agora não fizer isso, eu faço aquilo. E se a minha mulher fizer isso, eu faço aquilo. E se alguém pisar no meu calo, vai ver o desaforo que eu vou dizer e vai plantando. E vai crescendo no coração. Isso vai semeando. Isso é para o bem, isso é para o mal. O cara que roubou o Banco Central, o maior roubo de banco da história do mundo. Um dia uma semente foi plantada no coração dele. E se eu roubar o Banco Central? Ele podia ter dito assim, está repreendido em nome de Jesus. Podia? Mas ele disse, não, eu vou roubar o Banco Central. Eu vou alugar uma casa, eu vou cavar um túnel, eu vou chamar pessoas, eu vou abrir uma empresa de fachada, eu vou tirar todo dia carradas de areia, como sou um vendedor de grama, eu vou botar uma fábrica de grama e vou botar esse saco de areia como se fosse grama e ninguém vai perceber, e no dia tal, na hora tal, tem a pessoa tal lá, eu conheço, eu vou entrar lá no horário tal, a câmera está aqui, ele planejou, ele arquitetou e ele roubou o Banco Central. Você entende como o coração do homem ele é fértil? A alma do homem é fértil. A alma do homem sem Deus tende ao caos, tende ao mal. Uma traição de um casamento, ele não é, opa, levanta a topada e trai a mulher. Não. É um sentimento, é uma semente que faz o homem olhar para o lado. E se eu tivesse uma relação com aquela mulher, aí aquilo vai estar repreendido em nome de Jesus, Satanás. Ou ele pode dizer, eu vou alugar uma casa, eu vou botar uma empresa de grama, eu vou cavar um túnel, e vai planejando, e vai arquitetando, até que o mal se consome, e o diabo bota uma armadilha para tragar a tua vida, a tua história e o teu ministério. Mas nessa noite, João Batista prega, o machado está posto à raiz, para lançar no fogo as árvores que dão maus frutos. Agora eu quero te dizer, a chave da porta do teu jardim está nas tuas mãos. Você vai deixar ou não vai deixar Jesus agir e trabalhar? Ele não vai tacar o pé na porta e forçar a retirada das árvores más. Ele está esperando que você diga, seja bem-vindo, Jesus Cristo. Fique à vontade, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. A esse sim é o arrependido. Quem está disposto a isso nessa noite? Primeiro, a ouvir a palavra que confronta em receber. E segundo, deixar Jesus o seu machado posto à raiz. Trabalhar com gosto, com vontade, com verdade nessa noite. Amém? Amém? Amém para a primeira? Amém para a segunda? Não, né? Mas para as 4 pessoas que disseram amém, eu quero dizer, Deus... para todo coração que crê, eu quero dizer, Deus vai fazer uma obra na sua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque João Batista diz para aquele povo, produzam frutos dignos de arrependimento. O que é que ele está dizendo? O arrependimento também é uma semente, que também gera frutos. E que frutos são esses? Que frutos são esses? Sabe qual é o fruto do arrependimento primeiro? Sabe? É o avivamento. É o avivamento, é uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito. E quando alguém puxa um assunto contigo, é Jesus, é evangelho, é palavra, é restauração. É palavra boa, é palavra de bênção. Sabe outro fruto do arrependimento? É o céu, meus irmãos. É o céu. É o principal fruto do arrependimento. É o céu. Se Deus entregasse uma lista do céu na mão da ONU,
ONU, você vai escolher quem vai para o céu ou não. O que é que sairia? Governo tal, de tal país, a lista do céu está nas tuas mãos. Você vai escolher quem vai e quem não vai. O que é que não sairia, né? Talvez os ricos tivessem acesso ao céu e os pobres não, né? Talvez, né? Sempre é assim. Uns iam ser beneficiados, o filho do fulano ia entrar, né? Mas sabe, Deus foi fazer a lista do céu e colocou só um requisito. Só um. No céu, o céu vai ser ocupado pelos arrependidos. Pobres, ricos, homens, mulheres, senhores, escravos, patrão, trabalhador. O céu vai ser composto pelos arrependidos. Você vai perguntar no céu, quem aí é arrependido? Todo mundo, ninguém vai baixar um, porque todos lá serão arrependidos. E eu quero perguntar, quem está arrependido aqui? Quem vai para o céu aqui? Quem está dizendo aqui nessa noite, o céu é o meu lugar? Quem está dizendo que eu estou arrependido do pecado, eu estou arrependido das árvores más, eu estou arrependido dos maus pensamentos, eu estou arrependido das fofocas que eu ouvi ou que eu disse, eu estou arrependido dos venenos que passaram nos meus ouvidos, e eu te peço, Senhor, nessa noite, passa o machado na raiz, para tirar a raiz de amargura e trazer cura sobre a igreja do Senhor. Cura sobre a igreja do Senhor. Não é para tirar as folhas, não é para fazer uma poda, é para tirar da raiz, para não nascer de novo.